Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, então nós vamos iniciar hoje o estudo do livro de História e Geografia e nós vamos falar sobre a Terra, ok? Então, se eu voltar uma página, nós vamos ver a abertura do nosso capítulo. Nós vamos falar sobre o planeta Terra e os seres humanos, certo? Percebam que grande parte da superfície da Terra ela é azul e outras partes que são terras, né, que são os continentes, aí tem aqui verde, tem essa parte um pouco mais marrom, né, são as porções de terra que nós temos, ok? Então, o planeta Terra apresenta forma arredondada com leve achatamento nas áreas polares. Na imagem do planeta Terra presente nas páginas anteriores, a cor azul que predomina na superfície do planeta corresponde aos mares e oceanos. Já os tons de marrom e verde são os continentes. Verifique na representação a seguir a distribuição de água e de terras na superfície do nosso planeta. Então, olha só, 71% da superfície, ou seja, né, grande parte, né, é formado é coberta por água. E a maior parte dessa água está nos oceanos, que não é uma água própria para o nosso consumo, isso é importante. Apesar do nosso planeta ser formado a mais de 70% por água, essa água ela não é própria para o nosso consumo, ok? As terras emersas, ou seja, as porções de terra que não se encontram cobertas por água, que é onde nós conseguimos pisar aqui, né? Recebem o nome de continentes e ilhas, e elas correspondem a 29% da superfície do nosso planeta, ok? Então, aí, a maior parte do nosso planeta é formado por água. Em 12 de abril de 61, o cosmonauta russo Gagarin foi o primeiro ser humano a observar a Terra do espaço e constatar que o nosso planeta possui forma arredondada. Ao avistar nosso planeta da janela da nave espacial Vostok 1, ele afirmou: "A Terra é azul". Na época, Estados Unidos e União Soviética viviam um período de conflito, que ficou conhecido como Guerra Fria. De cada um dos lados, eles buscavam se destacar para mostrar sua superioridade, sendo o desenvolvimento tecnológico um dos aspectos dessa disputa. Foi basicamente o seguinte: a União Soviética, que é a atual Rússia, e os Estados Unidos, eles tinham tipos de governos diferentes e eles queriam, assim, ser mais reconhecidos por tudo, né? Tanto pelo que faziam, como por suas descobertas. Então, eles cravaram aquilo que nós chamamos de Guerra Fria, porque foi uma guerra sem o uso de armas. Foi uma guerra onde eles desenvolveram tecnologias, que país, né, conseguiria chegar primeiro ao espaço, e eles faziam esse tipo de confronto. Então era um confronto, não era um confronto direto, era um confronto indireto. Então, olha só, a superfície terrestre, continentes e oceanos. O planeta Terra possui 6 continentes e 5 oceanos distribuídos em sua superfície. O mapa a seguir mostra quais são eles. Conheça um pouco mais sobre os continentes. Então, nós temos a América, guardem os nomes dos continentes: a América, a África, a Europa, a Ásia, Oceania e a Antártida, ok? E aqui nessa página nós temos um pouquinho sobre cada continente. O que vocês vão fazer, turma? Vocês vão abrir o caderno de vocês? Vocês estão vendo esses textinhos sobre cada continente? Então, vocês vão copiar esses textinhos. Então, vão escrever América, escrever o que tem sobre a América. Opa! Ásia, escrever o que tem sobre a Ásia. Oceania, calma aí que deu uma travada aqui. Escrever o que tem sobre a Oceania, ok? Então, nessas duas páginas, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão copiar o que nós temos de informação, certo? Lembrando que essa parte do que curioso também deve ser copiada, ok? E
Então, turma, nós vamos para a próxima página, que é, página 14, tá bom? Pratique e aprenda. Vamos realizar aqui a atividade. Observe o mapa das páginas 12 e 13 e responda as questões a seguir. Escreva o nome dos continentes em ordem decrescente, conforme a área de cada um. Na B, quais são os continentes banhados pelo Oceano Índico? E C, que oceano em comum banha os continentes América, África e Europa? Então, como que nós vamos fazer essa atividade? Nós vamos voltar na página anterior. A primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos que ler todas essas informações, tá bom? Para podermos colocar em ordem. Ele pede em ordem decrescente, né? Decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, nós vamos procurar aqui qual é o maior continente. Então, como nós temos todos os dados dos continentes, por exemplo, a América é 42 milhões de quilômetros quadrados. A África é 30,2 milhões de quilômetros quadrados. Então, eu já sei que a África é menor do que a América, ok? A Antártida tem 13,2 milhões de quilômetros quadrados. A Europa possui 10,3 milhões. Então, olha só, a Europa ainda é menor do que a Antártida. A Ásia é grande, hein? A Ásia tem 44,5 milhões de quilômetros quadrados. Sendo assim, a Ásia é maior do que a América. E a Oceania tem 8,5 milhões de quilômetros. Então, o maior é a Ásia, seguido pela América, em seguida pela África, Antártida, Europa e, por último, Oceania. Então, a ordem ficou Ásia, América, lembrem disso, Ásia, América, África, Antártida, Europa e Oceania, ok? Essa é a ordem dos continentes. Na perguntinha B diz o seguinte: quais são os continentes banhados pelo Oceano Índico? Eu vou lá procurar o Oceano Índico, que no caso é esse aqui, e ele banha a Oceania, a África, a Ásia e a África, ok? Então, olha só, ele banha a África, a Ásia e a Oceania. Perguntinha C, que oceano em comum banha os continentes América, África e Europa? Bom, esse é tranquilo. É o Oceano Atlântico, porque ele banha tanto a América, como a Europa, como a África, tá vendo? Lembrando que a América, aqui o Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, mas a parte de cada América já é banhado pelo Oceano Pacífico, certo? Então, os continentes, eles nunca são, né, quase nunca são, banhados pelo mesmo oceano. Na verdade, eles nunca são. De cada lado possui um oceano que banha eles, ok? Então, é importante nós prestarmos bastante atenção. Beleza, turma? Bom, lembrando então que vocês precisam copiar essa página, somente as informações que estão escritas no caderno e responder as perguntinhas A, B e C. Combinado?